Antes de iniciar os nossos trabalhos, eu gostaria de avisar os senhores advogados que os processos que são da relatoria do desembargador Vivaldo Pinheiro, nos quais foram solicitados sustentação oral, informo que, em virtude do afastamento do desembargador Vivaldo em razão de férias, eles só serão submetidos em mesa para julgamento com o retorno do desembargador Vivaldo. Então, hoje serão julgados apenas os processos de sustentação oral, que são da minha relatoria, da relatoria do Dr. Eduardo Pinheiro e do Dr. João Afonso. Os do desembargador Vivaldo ficarão para o retorno do respectivo, eu acho que será no dia 20, mas os senhores podem se certificar com a assessoria dele a data precisa. Bom, dando início aos nossos trabalhos, pela ordem dos processos mais antigos, vamos iniciar pela apelação civil número 081037054, 2018, da relatoria do Dr. Eduardo Pinheiro. A pedido de sustentação oral feito pelo Dr. Denis Tavares de Freitas pela parte apelada. O número da pauta é o 175 da pauta anterior. Dr. Denis está presente. Dr. Denis Tavares de Freitas, apelação civil 081037054. Prosseguindo, também houve pedido de sustentação oral no processo também da relatoria do Dr. Eduardo, a remessa necessária 010-216374, feito pelo Dr. Bruno Pacheco Cavalcante. Dr. Bruno Pacheco Cavalcante está presente? Bom dia, Excelência. Dr. Bruno, apenas postar um alerta, porque trata-se de remessa necessária, ao que consta que não há recurso, posso estar enganado, mas nas anotações que eu fiz, o senhor pode até esclarecer, mas no caso de remessa necessária, não cabe sustentação oral. Pois não, Excelência. Então, acompanharei apenas o resultado do julgado, que, inclusive, o Ministério Público pediu a manutenção da sentença, isso é parecido. Pela anotação que eu fiz aqui, está pelo desprovimento. O relator pode até confirmar, sem necessidade de leitura da ementa, é pelo desprovimento mesmo, doutor Eduardo? Confirmo, senhor presidente. Remessa necessária, a sentença mantida. Desprovimento da remessa necessária. Perfeito. Obrigado, doutor Eduardo, desembargador Amilcar. Ponha. Mais presente e a todos. Boa sessão. O seguinte, temos o agravo de instrumento número 080476296, que é o 168 da pauta anterior, ainda da relatoria do Dr. Eduardo Pinheiro. Temos a sustentação oral foi solicitada pelo Dr. Felipe Sinedino Costa de Oliveira, pela parte agravante. Dr. Felipe Sinedino, agravo do instrumento 080476296. Não encontramos presente. Vamos ao seguinte. Essa feita da minha relatoria. O agravo de instrumento número 080671328. Aliás, desculpe, ainda da relatoria do Dr. Eduardo. Esse ainda é o 69 da pauta anterior. Oriundo ainda da sessão do dia 1º de setembro, agravo de instrumento 080671328 de 2020. Pedido de sustentação oral feito pelo Dr. Rodrigo Fonseca Alves, pela parte agravante. Dr. Rodrigo, quantas presente? Todos presente. Confirmando o processo 0806713, Dr. Rodrigo. Sim, perfeito. 0806713. Deixa eu, só uma anotação que eu fiz aqui. No caso, trata-se de agravo de instrumento contra uma decisão que distribuiu o ônus de prova e fixa honorários periciais. No caso aqui, o nosso regimento prevê o cabimento de sustentação oral
apenas em sede de agravo de instrumento em face de decisão monocrática que tivesse sobre as tutelas provisórias de urgência ou de evidência. Então, em tese, não caberia sustentação oral na presente situação, mas o doutor Eduardo, relator, pode esclarecer qualquer coisa. O Eduardo pode confirmar essa situação? De que não caberia, né? A princípio, não. Não. O que eu fiz não caberia. A anotação que eu fiz aqui não caberia. Efetivamente, Sustentação a matéria, pelo conhecimento está certo. Não caberia. efetivamente, excelência, a matéria, o objeto é a distribuição de ônus. O regimento não prevê essa possibilidade, não é isso? O que o nosso regimento faz na realidade, repete a norma processual e o disciplinado no regimento do STF. Então, doutor Rodrigo, nesse caso, não caberia sustentação oral. Ok, acompanharia o julgamento. É distribuição de ônus, realmente, o objeto da matéria. Objeto do recurso. Doutor Eduardo, apenas para informar ao doutor Rodrigo, já que está na sala, poderia informar se está desprovendo ou não o apelo? Eu estou pelo desprovimento do agravo. Conhecimento e desprovimento do agravo. Ok. A publicação da pauta e do voto, Excelência terá acesso a todas as razões, mas já fica ciente do resultado de Vossa Excelência. Seguinte, doutor Eduardo, ainda, sessão do dia 1º de setembro, a apelação civil 080-056960, relatoria do doutor Eduardo, ainda, doutora Lorena Pitanga Varjão e doutora Juliana Albuquerque Lins, solicitaram sustentação oral para falar pela parte agravada. Alguma das duas se apresenta, doutora Lorena ou doutora Juliana? Bom dia, Excelência. Doutora Juliana aqui. Ok. Doutora Juliana, a senhora confirma, fala pela parte apelada, é? Isso, pelo banco. Pelo banco. Pela parte apelada, o doutor Eduardo pode dar maiores esclarecimentos, mas pela anotação que eu fiz, ele está encaminhando pelo desprovimento do recurso. Doutor Eduardo, Exato. pode confirmar? Exato. O 174. A cobrança foi devida, não houve conduta ilícita e, por consequência, ausência do dever de indenizar. Sentença mantida, recurso conhecido e desprovido. 174. 174. Os demais votos estão acompanhando o seu relator, doutora. Tá certo, então, Excelência. Muito obrigada. Um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. O seguinte, ainda da relatoria do doutor Eduardo, 178, pauta anterior, sessão do dia 8 de setembro, é a apelação civil 083565777, 2017. Doutor Felipe Tanaka Moreira solicitou sustentação oral para falar pela parte apelante. Doutor Felipe está presente? Doutor Felipe Tanaka Moreira, apelação 083565777. Seguinte, ainda da relatoria do doutor Eduardo Pinheiro, 172 da pauta anterior, sessão do dia 15 de setembro. Apelação civil 010-38640. Doutora Fagna Leilane da Rocha solicitou sustentação oral para falar pela parte apelante. Doutora Fagna está presente? Sim, excelente. Confirmando que fala pela parte apelante, doutora? Isso, pelo apelante. Então, a senhora está com a palavra para a sua sustentação oral por 15 minutos. Bom dia a todos, excelentíssimo senhor embargador, presidente da sessão, do amigo Camaia, em nome de quem eu saúdo os demais presentes aqui, os embargadores, os advogados. Um excelente dia a todos. Esse processo é um processo que remonta a 2014, e a finalidade da sustentação oral é apenas demonstrar que, diferente do que concluiu no ato, as provas dos atos corroboram com a afirmação
de que o meu cliente, fora apelante, ele teve o seu apartamento, que fica no piso imediatamente anterior ao apartamento da apelada, que no caso o apartamento dela é uma cobertura, onde teve sérios problemas de infiltração, de manchas na parede, no teto e também nas paredes. E, na época, a gente vive uma aí, o condomínio, o cliente, o condomínio, ele contratou um profissional habilitado, pediu que fosse feita uma análise para saber qual seria a possível causa, né, desse infiltramento constante, desse vazamento constante, que estava realmente causando um sério problema, porque o apartamento era alugado, estava alugado a uma pessoa há alguns meses, e ele foi constatado nessa análise técnica que realmente a causa desse infiltramento seria a questão de um defeito na impermeabilização da manta, né, do piso superior, porque nesse piso superior era justamente onde ficava situada a piscina exposta, que integrava a cobertura da pessoa apelada. Então, o cliente, ele tinha um apartamento 402, a apelada tinha um apartamento 502, era a cobertura. Ela tinha uma área de lazer, como todos sabem, pelo fato de ser cobertura, então ela tinha uma área de lazer e tinha uma piscina privativa dela. Justamente, essa laje da piscina trouxe sérios inconvenientes que ensejaram não apenas o problema relacionado ao meu cliente, como também algumas partes da área comum. Então, o condomínio, em 2013, ele tratou de resolver a parte que tocava a ele. Porém, a apelada, ela não realizou nenhum tipo de benfeitoria, ou seja, ela não fez o conserto, né? Apesar de ter sido obrigada a cobrar não fez o conserto da parte que tocava a área privativa dela, e isso fez com que os danos físicos ao imóvel causassem o rompimento do contrato de locação, ou seja, a inquilina não tinha mais como residuar. Para insuportável, e existe até o laudo das fotografias que apontam para isso. Além desse laudo, né, que foi realizado não a pedido ou por contratação do meu cliente, mas pelo próprio condomínio, onde atesta claramente a questão da origem desses vazamentos, a própria apelada, né, que é a parte do processo original, ela afirma que realmente, no seu depoimento, ela diz o seguinte, que mora no apartamento 501, que chegou lá há mais de 30 anos. O apartamento do autor, que é o apelante, fica abaixo da área de descoberta da sua piscina. Que nunca ouviu comentários acerca dos problemas. E colocou manta na piscina. E tinha um problema na manta. E após a impermeabilização, o problema foi resolvido. E a inquilina do autor se mudou. Ou seja, a própria parte demandada, que aqui é apelada, ela reconhece que realmente a posição do apartamento, o dela fica assim, e ela tem uma área descoberta com uma piscina. E nunca teve nenhuma reclamação de outros condôminos, lógico. O condômino que faz limitação com ela é justamente o meu cliente. E aí ela disse que colocou uma manta nessa piscina, mas que a manta tinha um problema. Então aqui ela reconhece que realmente existia um problema de impermeabilização. Então, além do laudo, a própria parte demandada, em depoimento, ela reconhece que a manta que ela aplicou na piscina exposta que ela possuía na sua cobertura, ela apresentou um problema e que depois que essa piscina foi impermeabilizada, aí o problema foi resolvido. E ela também ratifica a informação de que a inquilina do autor, ou seja, a pessoa que residia no imóvel, do andar de baixo, o imóvel prejudicado, ela se mudou, ou seja, ela se viu obrigada a romper o contrato de locação, e isso gerou um prejuízo também com relação a essa questão contratual. Então, assim, que pese o respeito que se tem à decisão do juízo monocrático,
é bem verdade que ele está conflitando com as provas que constam do processo. Porque no processo, está muito claro, primeiro pela questão do laudo pericial da época, né? Em que foi constatado o problema, o laudo atual do momento. Não ficou verificado que o problema tinha a ver com realmente com a mãe. Mas que o condomínio deveria adotar também outras medidas. O condomínio fez a parte dele. Mas a autora, a apelada não. Então, ela resolveu fazer depois que o meu cliente fez o reparo do teto, o reparo, as suas licenças, né? Do teto e das paredes, e depois que ele perdeu o contrato de locação com a então inquilina. Então, assim, não haja dúvida de que a pretensão deduzida na inicial, onde o meu cliente, ora apelante, é autor, ela está mais que provada. Por quê? Porque a reparação material e moral, que for pleiteada ali, naquele momento, ela se justifica justamente no vazamento da tubulação do sistema de abastecimento e de limpeza da piscina do apartamento da apelada. E isso ficou muito provado, tanto por essa prova, que foi realizada à época, sob o requerimento do próprio condomínio, não do meu cliente. Então, foi o meu cliente que contratou um engenheiro particular para fazer a avaliação. Foi o próprio condomínio que tomou a atitude de contratar um profissional gabaritado para fazer essa análise e resolver de uma vez por todas o problema que havia nessa questão da infiltração do teto e parede. Então, no depoimento pessoal dela, ela também reconhece que existia um problema na manta, ou seja, a piscina dela tinha um problema de impermeabilização, ou seja, a água ela passava. Então, se a água passava, se o apartamento do meu cliente é o que fica logo abaixo, lógico que somente esse apartamento haveria de sofrer os prejuízos por essa infiltração. Então, além disso, existe também o depoimento de uma outra testemunha, no sentido de que, do próprio condomínio, né? Que ele prestou serviço para o condomínio, que foi a testemunha da própria apelada, no tempo da instrução processual. Ela disse, essa testemunha disse que prestou serviço para o condomínio, esse depoimento. E a origem do vazamento era dentro da unidade dela, ou seja, Dona Gislene, que é justamente a parte apelada deste processo. Então, não é compreensível que, diante de tantas provas, tenha um juízo monocrático concluído pela improcedência. Então, o intento da sustentação aqui é mostrar para vossas excelências que, diferente desse entendimento, o processo ele contempla, sim, provas robustas e que meu cliente sofreu sério prejuízo material porque ele teve que custear os reparos do seu apartamento, e isso está provado por prova documental no processo, que está acompanhado com o inicial, e a origem desses vazamentos que ensejaram esses reparos, as suas despesas, e ensejaram também o rompimento, ou seja, a perda do contrato de locação, foi justamente esse vazamento causado pelo problema de impermeabilização da manta da piscina da cobertura da telhada. Então, não resta dúvidas de que realmente ela merece a proteção autoral e perseguir não apenas a restituição daquilo que o meu cliente teve de arcar para minimizar os prejuízos materiais, como também o prejuízo moral que ele passou diante de sua inquilina. Então, não só o fato de perder os aluguéis, porque o contrato tinha um prazo estabelecido, mas também a situação, o constrangimento de estar sendo constantemente cobrado, mandar fazer reparo e a infiltração novamente ocorrer, porque justamente a origem do problema não era solucionada. Então, outro ponto também, antes de terminar, eu gostaria de deixar claro é que o perito judicial, ao tempo da perícia, ele não foi muito conclusivo. Ele apenas deduziu que realmente poderia acontecer, porque normalmente, coberturas com piscina geram problemas no andar de baixo. Então, assim, inclusive, houve uma impugnação no sentido de que ele desse maiores esclarecimentos, que ele poderia, a partir de outros elementos, chegar a uma conclusão mais específica. Porém, ele destaca que, naquele momento da perícia, ou seja, anos depois, o apartamento ainda apresentava algumas manchas na parede. Então, justamente no local, na sala, no local onde tem acesso à piscina da cobertura. Então, isso mostra que esse problema de infiltração, ele foi solucionado
lógico, depois do ajuizamento da ação, muito depois, porque ela só reparou depois, muito depois que meu cliente já tinha feito os consertos dentro do apartamento, depois que meu cliente tinha perdido o contrato de locação, depois que ele passou constrangimento junto à locatária dele. Então, assim, isso mostra que realmente não tem como prosperar a negativa de que houve um efetivo prejuízo e de que esse prejuízo tem relação com o imóvel que pertence à apelada. Ela mesma reconhece, colocou uma manta e a manta não funcionou. E ela só veio a corrigir essa falha depois que todos os problemas que o autor suportou já haviam acontecido. Então, assim, foi deferido um liminar, foram juntados alguns documentos em que o condomínio cumpria. O condomínio fez a parte que toca a área comum, a parte que toca ele. A parte que tocava a área privativa da demandada, que ora é apelada, ela não fez no momento oportuno. Ela só fez depois que o cliente sofreu efetivo prejuízo. Então, daí porque se busca a reforma total dessa sentença para reconhecer o direito do meu cliente de ser ressarcido desses valores que ele perdeu, né, que ele efetivamente perdeu, que ele gastou, e também o dano que ele deixou de ganhar com a locação, e também o dano moral que ele experimentou por todos os constrangimentos que ele passou em face da sua inquilina, porque eu acredito que, como está o depoimento de uma das testemunhas dele em aulas de instrução, o apartamento era alugado e a pessoa realmente desistiu do apartamento pela questão do incômodo que era a infiltração do fluido de mofo, do cheiro, enfim, vários contratempos. E, em virtude de todos esses argumentos, em nome do meu cliente, eu reitero a reforma dessa decisão. Muito obrigada. Com a palavra o relator. Senhor presidente, demais julgadores e nobre advogada, pela própria exposição da nobre advogada, né, da sustentação oral, fica claro que houve e que existe, né, existiu uma controvérsia a respeito da responsabilidade do proprietário do apartamento superior. E realmente foram produzidas algumas provas, mas o que se revelou com maior profundidade em relação à responsabilidade ou não do apartamento superior é que realmente houve um estudo técnico, mas que após esse primeiro estudo técnico houve mudança quanto às próprias conclusões. O condomínio chegou-se ao final à conclusão do que seria na tubulação central, e no meu voto tem um texto em sublinhado, em destaque, dizendo que, analisando o conjunto probatório indicado acima, percebe-se que a administração do condomínio onde se localiza os imóveis assumiu toda a responsabilidade pelos danos advindos à unidade imobiliária do apelante, reportando-se a problema na tubulação central do prédio. Então, em suma, houve sim uma infiltração, é óbvio, está manifesto, porém, a origem do vazamento não foi ocasionada na tubulação interna, mas decorreu da tubulação central do prédio. Em razão dessa conclusão, é que eu estou desprovendo o recurso e mantendo a sentença. Esse o meu voto. Fazer, o relator, algum destaque? Acompanho também, senhor presidente. Da mesma forma, proclamando a unanimidade. O seguinte, nós temos uma remessa necessária, mas também apelação civil, de número 010-4326-87, da relatoria do Dr. Eduardo, o 173 da pauta anterior. Tem pedido de sustentação feito pelo Dr. Diogo Pignatário de Oliveira pela parte apelante e do Dr. Danilo Augusto Gomes de Moura e Silva pela parte apelada. Doutor Diogo, está presente? Sim, excelência. Só uma pequena retificação sobre a parte apelada, que é a Inframérica, que é a autora da ação original. Uhum. Então, porque a anotação que eu tenho aqui diz que o senhor pediu pela parte apelante, mas na realidade é pela parte apelada? Pela parte apelada, a Inframérica concessionária. Então, o doutor Danilo Augusto é pela parte apelante, não é isso, doutor Danilo? Sim, excelente. O município de São Gonçalo do Amarante. Ok. Então, o senhor tem a palavra inicial, doutor Danilo,
15 minutos. Certo. Muito bom dia a todos, senhor presidente, a pessoa de quem saúdo os demais membros desta Câmara, colegas advogados. Falo em nome do município de São Gonçalo do Amarante, o orapelante. O feito já foi devidamente relatado, conforme consta dos autos, mas cabe fazer algumas pontuações necessárias. O cerne da questão é a definição da aplicação ou não da imunidade tributária recíproca à apelada concessionária Inframérica, que administra o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, porque aquele aeroporto ele ocupa um bem público de propriedade da União e do Estado do Rio Grande do Norte. Na ação originária, a apelada, ela sustenta a aplicação dessa imunidade tributária recíproca, basicamente sustentando que, por ser bem público, esse bem estaria afastado do âmbito de aplicação do IPTU. No ano de 2017, nós promovemos o lançamento tributário do IPTU sobre aquele equipamento, com base no atual entendimento do Supremo. Mas, na referida ação, a parte apelada sustentou esta tese e foi acolhida na sentença. Ocorre que, excelências, este, como será demonstrado em seguida, já consta da própria apelação, não é o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal a respeito da temática. Com opção da apelação, nós trazemos 3 principais argumentos centrais que afastam a aplicação da imunidade tributária recíproca à parte recorrida e permite a cobrança do IPTU sobre aquele equipamento, sobre aquele imóvel público. Passo a mencionar os 3. Não se aplica a imunidade tributária recíproca porque ela tem um cunho pessoal, somente aos entes federativos, sejam entes da administração pública, os próprios entes políticos, sejam entes da administração pública indireta, e ela não é uma imunidade real. Além disso, não há ofensa ao Pacto Federativo. A cobrança do IPTU com relação ao imóvel em questão não ofende o Pacto Federativo. Segundo argumento, excelências, como eu já frisei, é a evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que até o ano de 2017 entendia por afastar, na verdade, aplicar a imunidade tributária recíproca quando o particular explorasse um bem público, ainda que sobre finalidade econômica, com finalidade econômica, como é o caso da parte recorrida. Ocorre que no julgamento do recurso extraordinário 601/720, em regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal promoveu uma reviravolta na sua jurisprudência e passou a afastar a aplicação dessa imunidade tributária recíproca quando o particular, explorando um bem público, vise o objetivo de lucro e a exploração de uma atividade econômica e repartição de lucro entre os seus acionistas. Esse entendimento ele foi replicado pelos demais tribunais, inclusive o STJ, e eu peço a valorosa atenção de Vossas Excelências para as datas dos julgados que nós colacionamos na apelação e também já perante o juízo de piso, todos de 2017 até a presente data, confirmando que não se aplica a imunidade tributária recíproca nesse caso. Tanto a ação quanto a sentença foram baseados somente em julgados na jurisprudência antiga. Então, volto a humildemente pedir a Vossas Excelências para a questão da data, já que o nosso recurso está alinhado com a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal a respeito. E faz necessário ainda pontuar que nas contrarrazões da parte
apelada, ela se vale de um único julgado, que é a reclamação 32.717 do Estado de São Paulo, que aplica a imunidade tributária recíproca a na verdade, é uma empresa pública chamada Codesp, que é uma pessoa jurídica de direito privado que administra o Porto de Santos. O Supremo Tribunal Federal tem um entendimento a respeito da Codesp que ela se equipara a uma autarquia, porque 99,97% do capital social da Codesp, que é a Autoridade Portuária de Santos, é detida pela União, 0,03% pelo município de Santos, numa configuração de cunho político dessa pessoa jurídica. Esse julgado aplicado ao Codesp, ele não se aplica à concessionária Inframérica, porque a Codesp ela integra a administração pública indireta, tanto da União quanto do município de Santos, e presta um serviço público totalmente diferente da concessionária apelada à Inframérica, que não integra a administração pública indireta de nenhum dos entes e visa a exploração de uma atividade econômica legítima, mas que não está albergada no âmbito de aplicação da imunidade tributária recíproca. Então, em conclusão, excelências, volto a pontuar que o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal é pelo afastamento da imunidade tributária recíproca. Nesse caso, quando o particular fizer uma exploração da atividade econômica sobre um bem público, o caráter pessoal da imunidade tributária recíproca, que é próprio das entidades políticas, que não socorre a parte apelada, e o entendimento que já vem sendo aplicado pelos demais tribunais de justiça, exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, conforme nós relacionamos na apelação. E também vem sendo seguido pelo STJ. Conclusão, agradeço a oportunidade e quero o provimento da apelação com a inversão dos ônus concorrenciais. Agora, com a palavra, o doutor Diogo. Bom dia a todos, bom dia, desembargadores, desembargador relator, Ministério Público, colegas advogados, doutor Danilo e todos que eventualmente acompanham essa sessão. Antes de mais nada, falando pela Inframérica, concessionária, a empresa que administra, né, que é a concessionária de um serviço público, eis aqui, e esse é o ponto fundamental, né, que deve ser esclarecido, já que rebatido, né, já que falado, né, tanto pelo doutor Danilo na sustentação que me antecedeu, de que a Inframérica praticaria uma atividade econômica. Não é verdade. A Inframérica pratica um serviço público por delegação, né, sem qualquer tipo de concorrência. Isso, por si só, faz toda a diferença da configuração jurídica a ser tratada do ponto de vista tributário, né, sobre essa questão, porque se a atividade econômica fosse, o doutor Danilo estava coberto de razão, mas não é serviço público. E, ao ser serviço público, né, a roupagem a ser dada do ponto de vista fiscal e tantos outros roupagens do ponto de vista jurídico, mas aquela que nos atinge aqui é do ponto de vista tributário, acerca da incidência ou não do IPTU, né, ela muda consubstancialmente. Tá? Então, antes de mais nada, até aproveitando o adendo da sustentação anterior do doutor Danilo, eu faço essa pequena, mas grandiosa retificação na sustentação, que é, na verdade, vai fazer a grande diferença, né, sobre o olhar que deve ser dado sobre essa matéria, porque, de fato, a Inframérica apenas está lá exercendo, né, esse serviço público pelo simples fato de ter participado de um certame licitatório, né, e possuir com a União Federal um contrato de concessão para a construção, manutenção e exploração do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante. Além disso, né, além disso tudo, ela está sediada em um bem público. Então, no momento em que o município de São Gonçalo,
busca realizar a exação do IPTU sobre um bem público pelo simples fato de quem está lá exercendo a atividade do aeroportuária por delegação no serviço público ser uma empresa privada, ele está nada mais nada menos buscando fazer a tributação da atividade em si. Porque se eu fosse a União, que na verdade termina sendo, porque a Inframérica apenas está lá por delegação, né, não haveria cobrança alguma de IPTU, não haveria possibilidade alguma de cobrança de IPTU. Essa classificação do bem público como do bem como público, né, ele é equiparado por lei, né, o Código Brasileiro da Aeronáutica é claro nesse sentido, no artigo 38, né, onde diz que os aeroportos constituem universalidades equiparadas a bens públicos federais, e aqui não há distinção alguma de aeroportos concedidos ou não, evidentemente, enquanto mantida a sua destinação específica. Portanto, estamos aqui diante de uma situação que envolve a aplicação do artigo 150, inciso 6º, alinhada à Constituição Federal, a imunidade tributária. Esse é, a bem da verdade, o norte motivacional da ação proposta, né, pela empresa Inframérica, que foi acatada, né, pela sentença envolvendo ainda a aplicação do artigo 32 do Código Tributário Nacional, né, uma vez que a posse exercida pela Inframérica não é realizada com ânimo domínio, né, que é um requisito primordial para que seja possível a cobrança fiscal em sua direção. Muito pelo contrário, a posse da Inframérica ela é lastreada em um contrato de concessão por prazo determinado e é público notório que esse bem é um bem público federal, né, de uso especial, afetado a prestação por mera delegação de um serviço público de competência privativa da União. Nenhuma outra empresa pode, se quiser, realizar esse tipo de atividade, né, como foi colocada, né, mas, evidentemente, só o poderá fazê-lo através de delegação específica por meio da União Federal. Foi trazido pela apelação do município de São Gonçalo do Amarante, bem como aqui pela sustentação, uma possível fundamentação de suas alegações em torno do julgado do STF, da Suprema Corte, no recurso extraordinário número 601/720, né, onde, a bem da verdade, e é possível esclarecer, e aqui está a diferença fundamental da sua completa inaplicabilidade ao caso concreto. Portanto, é imprescindível fazer o que nós falamos nas contrarrazões, o distinguish, né, da nossa situação concreta com aquilo que foi trabalhado faticamente, está construído faticamente no recurso extraordinário número 601/720, porque lá a discussão girou em torno da existência ou não de imunidade tributária sobre imóvel da União que foi entregue para a exploração econômica diversa de serviço público, do serviço público fim do ciclo aeroportuário. Se tratava da questão de tributar ou não por IPTU uma loja de venda de veículos, né, estabelecida dentro do contexto do ciclo aeroportuário e não da atividade em si exercida pelo ciclo aeroportuário. Eis aí a grande diferença, que evidentemente a apelação não fez questão de distinguir, mas por todos os motivos necessários, a Inframérica faz a devida questão de apontar a imprescindível distinção do caso concreto, da realidade fática da Inframérica com a realidade fática do recurso extraordinário 601/720. Ademais, a reclamação, o julgado, né, pelo ministro Luiz Fux, na reclamação 32.717 de São Paulo, que também foi citada de algum modo, e aí pela sua não aplicabilidade, é importante que se diga que há sim a aplicabilidade total, né, do que foi julgado e das circunstâncias fáticas da reclamação 32.717, porque lá houve um entendimento pela não incidência do IPTU sobre imóvel e pessoa jurídica de direito público, tal qual aqui, né, cedido a pessoa jurídica de direito privado, tal qual aqui, que presta serviços essencialmente públicos, tal qual aqui. Né? Aí sim há uma perfeita identidade, né, fática em situações, e aí, portanto, aí sim existe a necessidade, né, da observância desse precedente da Suprema Corte.
Por esses motivos, esse é um caso de altíssima repercussão, não apenas, evidentemente, de cunho jurídico, mas de cunho econômico. Os valores são consubstanciais, né? Houve diversas situações de idas e vindas aí de efeitos suspensivos nesse caso, né? Portanto, realmente, o julgamento dessa apelação vai ser um ponto fundamental para por fim, né? Ou pelo menos, né, dar uma grande sinalização de resolução desse conflito, né, entre o município de São Gonçalo e a empresa Inframédica. Por isso tudo, né, por mais exposto, é que a Inframédica roga pelo desprovimento da apelação no município de São Gonçalo do Amarante. Obrigado. A palavra, relator. Senhor presidente, nobre julgador, advogados das partes, dos advogados. A matéria realmente é de fundo constitucional. O debate aqui é a respeito da incidência ou não do IPTU para a Inframédica, e o voto está todo amparado em decisões atuais, né, recentes, após de 1917. E a ementa, vou ler aqui, ela está bem didática, que diz: constitucional, tributário, remessa necessária, apelação cível, sentença proferida em ação anulatória de crédito tributário e declaratória de exigibilidade de tributo, aeroporto de São Gonçalo do Amarante, imóvel pertencente ao poder público, exploração por meio de concessão por pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, não incidência do benefício constitucional da imunidade tributária recíproca, inteligência do que, decidido pelo Supremo no recurso extraordinário 601/720, em regime de repercussão geral, ausência de violação ao Pacto Federativo, caracterização das hipóteses de incidência do tributo, reconhecimento de que a apelada é contribuinte do IPTU na condição de possuidora, remessa necessária e recurso voluntário providos, tem os precedentes, e na subementa consta ainda, de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo, a imunidade recíproca prevista no artigo 150, inciso 6, alineado da Constituição Federal, não se estende à empresa privada possuidora de bem público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Então, eu estou dando provimento ao recurso do município de São Gonçalo do Amarante e também, logicamente, à remessa necessária. Então, este é o voto que eu submeto para os senhores. Ok. Eu dei uma examinada nos autos, no voto do eminente relator, e entendi diferentemente de Vossa Excelência. Eu vou fazer algumas considerações, pois não tive como disponibilizá-lo com antecedência, mas já está no sistema o voto. E eu tenho a dizer o seguinte: no presente caso, discute-se a validade da cobrança do IPTU do período 2012-2017, realizada pelo município apelante contra a concessionária apelada relativa ao imóvel onde situado o Aeroporto Internacional Governador Aloysio Alves. A sentença, que concluiu pela procedência do pedido formado pela Inframédica, declarou a nulidade dos lançamentos de IPTU efetuados pelo apelante, normalmente porque não são aplicáveis ao caso as decisões do STF nos recursos extraordinários 601/720 RJ 594/015 São Paulo, julgado com repercussão geral, nos quais se firmou incidir o IPTU sobre bem público cedido ou arrendado a pessoa jurídica de direito privado, uma vez que, aspas, o regime de concessão se dá primordialmente para a instalação de infraestrutura aeroportuária, meio necessário para a exploração da navegação aérea, ambos serviços públicos de competência da União na forma do artigo 21, inciso 12, a linha C da Constituição Federal, não se confundindo assim com a exploração de atividade econômica em regime privado, razão porque não há que se falar em hipótese de exceção à regra de imunidade recíproca prevista no artigo 50, inciso 6, alinhada à Constituição Federal.
O município de São Gonçalo do Amarante, inconformado com a conclusão, apelou, alegando, em síntese, a inaplicabilidade da imunidade tributária recíproca na espécie, a qual vem sendo interpretada restritivamente pelo STF, apenas para a proteção do Pacto Federativo, que não resta ofendido pela cobrança do IPTU sobre o imóvel explorado com intuito lucrativo pela concessionária. Enquadrando essa situação presente, é o que decidiu aquela Corte nos recursos especiais, no recurso extraordinário já referido, ao contrário do que entendeu o Machado de primeiro grau. E aqui, como se viu, o eminente relator expressou seu entendimento pelo provimento do recurso com a reforma da sentença de procedência do rolo autoral, destacando que, aspas, sendo manifesto no caso dos autos que a atividade apelada possui por fim princípio de acúmulo patrimonial com exploração de serviço público concedido, imperioso é o reconhecimento de que a mesma não pode ser estendida à imunidade recíproca a teor do artigo 150, parágrafo 3º da Constituição Federal, que proclama a não aplicação de referida benéfica ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividade econômica regida pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem também exonerar o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. E assim, senhor, pedindo vênia ao distinto relator, eu discordo quanto à procedência do apelo municipal. É que, assim como o julgador singular, compreendo que o caso em tela não se enquadra nas situações julgadas com repercussão geral pelos STF, nos recursos extraordinários já mencionados, havendo de se fazer um distingue, haja vista que, naqueles casos, se cuidavam de empresas, respectivamente, uma locadora de veículos e a Petrobras, que ocupavam parte das áreas de um aeroporto e de um porto com o intuito de desenvolver atividade econômica. Não fazia sentido, de fato, que as empresas em questões fosse estendida a imunidade tributária prescrita no artigo 150 da Constituição Federal, até porque exploram ela atividades econômicas e, na expressa dicção do parágrafo 3º do artigo 50, as vedações do inciso 6, a linha A e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e ao serviço relacionado com a exploração da atividade econômica regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preço ou tarifa pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar os impostos relativamente ao bem imóvel. E digo eu que na espécie, todavia, conquanto a apelada seja uma pessoa jurídica com fim lucrativo, constante sublinhado no voto do relator, não explora atividade econômica, mas sim um serviço público de competência da União, qual seja a infraestrutura aeroportuária, conforme expresso no artigo 21, inciso 12, a linha C da Constituição Federal. Esse, a meu ver, é o ponto de distinção entre o presente caso e aquele julgado pelo Supremo nos mencionados recursos com repercussão geral. O STF, aliás, já decidiu também com repercussão geral que a Infraero faz jus à imunidade recíproca prevista no artigo 50, inciso 6ª linha da Constituição Federal. E isso justamente porque aquela empresa explorava o serviço público de infraestrutura aeroportuária. Fecho aspas. E a emenda do referido julgado diz, na parte que deve ser destacada, que é compatível com a Constituição a extensão de imunidade tributária recíproca à empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária na qualidade de empresa pública prestadora de serviço, conforme consta no agravo regimental 38315 da relatoria do ministro-presidente à época, julgado em 9/6 de 2011. Vê-se que o Pleno da Suprema Corte reafirmou a jurisprudência daquela casa, no sentido da extinção da imunidade tributária recíproca, empresa pública concessionária de serviço público, isso porque são inúmeros precedentes do Pretório Excelso nesse sentido. E faço a transcrição nas minhas razões e peço permissão para não ler, pois está disponibilizado para os senhores acompanhar. E prosseguindo, digo que realçou o Supremo, no julgamento acima
referenciado que, a despeito de a SCT explorar serviço público e também atividade econômica, não havia como se distinguir quais dos seus imóveis seriam afetados exclusivamente ao serviço público e quais a atividade econômica desenvolvida em regime concorrencial, concluindo pelo reconhecimento do privilégio tributário. Observe-se, portanto, a relevância que a Corte Máxima empresta a tal questão. Se é explorado um serviço público pela empresa, a imunidade recíproca. Se, ao contrário, explora-se a atividade econômica, incide o tributo. E foi exatamente o que o STF decidiu nos recursos já mencionados anteriormente, o 601.720 e o 594.015, pois as empresas que possuíam acessão a arrendamento de partes das áreas dos bens públicos desenvolviam atividades econômicas e daí a possibilidade de tributação pelo IPTU. Repita-se, contudo, que não é a situação presente. O raciocínio aqui exposto encontra respaldo em decisão monocrática do ministro Luiz Fux na reclamação 32.717 de São Paulo, julgada em 14 de 5 do ano passado e publicada no dia 17 do mesmo mês. Proposta pela Companhia Docas do Estado de São Paulo, a CODESP, contra acórdão da Corte Paulista, que alegadamente houver afrontado o que é decidido pelo Supremo nos já mencionados recursos especiais. O TJ São Paulo compreendera que a CODESP, a Autoridade Portuária do Porto de Santos, e que nessa condição gerencia os imóveis daquele equipamento, os quais são propriedade da União, haveria de pagar IPTU sobre eles incidentes, fundamentado então conclusão justamente do julgado do Supremo em sede de repercussão geral. O ministro Fux julgou procedente a reclamação da CODESP, destacando, eu faço a transição aí nas minhas razões, que tratam situações jurídicas semelhantes, porém, em que não recebem o mesmo tratamento jurídico, pois apresentam pontos diferenciais importantes. E eu faço aqui a transcrição do parte do voto do ministro Luiz Fux, que eu peço a permissão para não ler. O eminente relator, inclusive, faz menção à decisão da reclamação 32.717 de São Paulo no seu voto, porém compreendeu inaplicável ao caso porque a CODESP é quase que inteiramente controlada pela União, o que, a seu ver, configuraria a situação diversa da presente debatida. Aspas, onde se tem uma pessoa jurídica de direito privado, de fins lucrativos e explorando bem pertencente à União e ao Estado. Fecho aspas. Creio, porém, com todo respeito, que o fato da CODESP ter como principal acionista a União não foi o fator determinante na decisão da referida reclamação, mas sim a operação por ela desenvolvida, serviço público de exploração de porto marítimo, e não a exploração de atividade econômica. Registro, aliás, que a CODESP, hoje denominada de Santos Porto Authority, também é uma empresa que busca o lucro, tendo encerrado o ano passado com superávit de aproximadamente 138 milhões de reais. De modo que não é só porque uma empresa tem fins lucrativos que está excluída da extensão do benefício de imunidade recíproca prevista no artigo 150, inciso 6º, alinhado da Constituição Federal. O essencial, reitero-se, é saber se a empresa explora serviço público ou não, seja ela privada ou pública. Friso, finalmente, que não enxerga no dado da sentença por erro improcedendo, pela ausência de fundamentação, como alega o município apelante. Com efeito, basta ler a decisão ACO para perceber que não carece ela de fundamentação, nem tampouco foi esta insuficiente, não havendo, pois, de se falar em violação ao artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, ou ao artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º e 5º do CPC. Não era necessário que o magistrado de inferior instância abordasse a, aspas, problemática da evolução jurisprudencial do STF e do STJ sobre a matéria em debate, fecho aspas, como apontou o apelante, para que expressasse sua conclusão sobre o caso. Ele mencionou os precedentes do Supremo, arguídos pela Fazenda Pública e demonstrando que a situação sob julgamento dele não se enquadrava e compreendeu pela procedência do pedido autoral. E, portanto, pedindo licença ao eminente relator, eu conheço, porém desprovejo a remessa necessária à apelação do município de São Gonçalo do Amarante, mantendo a sentença ora impugnada, e em razão disso majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais para o valor do proveito econômico de 200 salários mínimos. Nesse caso, senhores, é como voto. E são essas as minhas razões. E te pergunto ao doutor João Afonso como vota. Senhor presidente, eu queria indagar o relator, Vossa Excelência, a questão da área que está sendo considerada para a base de cálculo do imposto. A área seria a área integral do aeroporto ou tem ou somente algumas partes por exemplo, está sendo excluída a área de lojas? Não, na área integral, Excelência. Porque há uma discussão também doutrinária com relação a isso, em dividir a área efetivamente do serviço e algumas áreas que são exploradas também economicamente com lojas, lanchonetes, restaurantes, tem até aeroportos, tem até hotéis. Então eu vou pedir vista, senhor presidente, para analisar com mais profundidade essas questões. Ok, tá bom. E, de qualquer maneira, na sessão de julgamento, quando Vossa Excelência tiver, se não houver qualquer alteração de posição dos demais, faremos a convocação, permanecendo na divergência, lógico, faremos a convocação para a votação estendida. Então, pedido, após o voto divergente da minha relatoria, o doutor João Afonso pediu vista dos autos. E vamos prosseguir para o seguinte, ainda da relatoria do doutor Eduardo Pinheiro, é o 176 da pauta anterior, doutor Rafael Assunção Braga da Costa solicitou sustentação oral para falar pela parte apelante. Doutor Rafael, encontra-se presente. Rafael Assunção Braga da Costa. Apelação 0828252. Não. Então, prosseguindo, o 177 da pauta anterior, apelação 082528450, da relatoria ainda do doutor Eduardo. Pedido de sustentação oral feito pelo doutor Felipe Tanaka Moreira, que já foi chamado anteriormente em um outro processo. Doutor Felipe Tanaka, presente. O seguinte, o 180 da pauta anterior, apelação civil 083610919, doutor Eduardo é o relator. Há pedido de sustentação oral feito pelo doutor Marlon Sanches e doutor Murilo Ferreira, porém não ficou claro se fala pela parte apelante ou pela parte apelada. E também a pedido de sustentação oral feito pelo Dr. Ricardo Danelon, feito fora do sistema, mas por petição nos autos, falando aqui é o que consta pela parte apelada. Pergunto se o Dr. Marlon Sanches, o Dr. Murilo ou o Dr. Ricardo Danelon estão presentes. Dr. Marlon Sanches, Dr. Murilo Ferreira, Dr. Ricardo Danelon, presente algum? Vamos prosseguindo para o seguinte, o agravo de instrumento número 080682849, o 170 da pauta anterior, relatoria do Dr. Eduardo. Dr. João Luiz de Azambuja Corsete, solicitou sustentação oral pela parte agravada. Dr. Luiz, vejo que está presente. Confirma que fala pela parte agravada. Sim. Então, o senhor tem a palavra para a sua sustentação oral pelo prazo de 15 minutos, professor. Muito obrigado, desembargador relator, demais desembargadores, o juiz convocado, doutor Eduardo. Na realidade, eu vou ser breve, porque eu acredito que essa questão de sede de agravo não merece maiores tempo para a gente resolver essa questão. Em suma, o que acontece? Se tratam de algumas eólicas que estão localizadas no município de Parazinho e que o município do Parazinho instituiu e cobra durante todos os anos, anualmente, uma taxa de alvará e funcionamento. Essa taxa
somente pela localização e funcionamento das torres eólicas no município. São torres que, né, não existe um estabelecimento comercial, não existe uma necessidade de fiscalização, são torres que não têm funcionários em sua propriedade. Então, essa guia de taxa de alvará e funcionamento para essas eólicas, que ocorre todos os anos, ela é simplesmente uma emissão de guia, e que um servidor do município emite todo ano uma guia da sede da Secretaria da Fazenda do município para que seja renovada a concessão e seja regularizada a taxa de alvará e funcionamento do município. O que acontece é que no ano de 2019, essa taxa correspondia a R$1.000 por torre, né? E no ano de 2020 ela passou para R$3.000 por torre. Teve um aumento de 300% de um ano para o outro, e a justificativa do município é que houve um aumento na burocracia. A burocracia que é, única e exclusivamente, como eu repito, a emissão de uma guia. Então, as empresas que tiveram uma conta somada, são todas do mesmo grupo, elas passaram de uma dívida de R$76.000 anual para R$228.000. Essas são as agravadas nesse processo. Então, a empresa insatisfeita com esse aumento, sem qualquer justificativa, foi fazer uma pesquisa, né, e descobriu que a justificativa do município é que outros municípios circunvizinhos estavam aumentando a taxa e, por isso, ela decidiu aumentar. Como as agravadas não têm acesso às contas do município para saber quantos funcionários estão alocados nessa secretaria que servem para emitir a taxa, nós pegamos a informação do IBGE, descobrimos que o município de Parazinho tem 5.000 habitantes, né? E que a média da remuneração mensal desse município é de 1,9 salários mínimos. Repito, como nós não temos acesso às contas do município, nós tivemos que fazer um cálculo de entender por que a simples emissão de uma guia é tão onerosa nesse município, sendo que nós somos de um grupo financeiro, de um grupo de energia que tem geradores em diversos municípios espalhados por todo o Brasil, e esse é um dos mais altos que existe. Nós seguimos a remuneração básica, então, média mensal, entre a pessoa que mais recebe em Parazinho e a que menos recebe, tem uma remuneração básica de R$ 1.896. Com esse número, nós descobrimos que as empresas agravadas agora, se tivessem que remunerar um trabalhador para fazer a emissão dessa guia uma vez por ano, então ele usaria, sei lá, a parte da manhã para emitir essas guias, e ele teria os outros 364 dias de folga. Então, a gente poderia, só com a remuneração paga pelas agravadas para o município de Parazinho, nós conseguiríamos pagar R$ 1.896 para um trabalhador durante 10 anos. Ou nós podíamos, no mês que fosse concedido a taxa de alvará, que é em janeiro de todo ano, só as agravadas, que não são as únicas contribuintes de todo esse município, poderiam pagar durante um mês 120 funcionários para emitir umas guias. Então, a percepção é que essas guias, né, como se tratam de guias para taxas. O que são as taxas? Taxas são uma espécie do gênero tributos que devem obedecer à Constituição, e a taxa tem a seguinte peculiaridade, né? Uma taxa ela tem que ser exclusivamente destinada ao órgão que prestou o exercício, ou exerceu a fiscalização, ou o poder de polícia, como vou chamar, porque não existe uma fiscalização, né? E o valor exigido tem que ser compatível com o custo da atividade. Isso está calcado e expresso na Constituição Federal, que uma taxa deve ser exclusiva para o órgão que faz o serviço e que ele tem que ser compatível com o custo. Então, nós falarmos que o município de Parazinho necessita somente das agravadas R$ 228.000 para emitir umas guias, é não valorar ou balizar e concordar com a ineficiência do município, que deve ter toda a arrecadação calcada no pagamento da taxa pelas empresas de energia. Nós sabemos que as torres de energias, para pagarem R$ 3.000
por torre de taxa de localização, ela paga 3 vezes mais que um banco. Um banco no município de Parazinho paga R$1.000 por mês por taxa de localização. E uma torre, que é um objeto estático, que não tem circulação, que não tem nenhuma outra fiscalização, vai pagar R$3.000. Então, é óbvio que o município de Parazinho usa a taxa de fiscalização com base, né, no poder econômico ou na condição econômica do próprio pagador, não com base no serviço que ela está prestando. O serviço que deve corresponder à taxa que paga o município. A outra questão, em face disso, foi ajuizada uma ação anulatória em que se discutiu todos esses pontos, que a taxa tem que corresponder ao preço do serviço, que a taxa tem que ser destinada para o órgão, que esses valores não seriam cabíveis a nenhum outro município que tivesse uma arrecadação que fosse do tamanho de Parazinho e que a arrecadação total do município nessa taxa não podia ser decorrente só das empresas de energia, e foi concedida a liminar, né, considerando o fumo bônus iuris, o perito in mora, e a liminar, ela consignou expressamente na sua decisão que defira o pedido de tutela de urgência antecipada com arrimo no artigo 300 do Código de Processo Civil, Lei 13.000, para determinar, abre aspas, mediante comprovação de seguro garantia judicial, que o município demandado conceda alvará de licença e funcionamento das empresas para o ano 2020, sem o pagamento da taxa, até ulterior deliberação desse juízo. E segue a decisão. Concede o prazo de 15 dias para a comprovação do seguro garantia judicial com acréscimo de 30% a contar da intimação. Essa foi a decisão que deferiu a tutela de urgência. O que as agravadas fizeram? Fizeram o depósito somado de 30% para garantir que o débito tivesse garantido, a exigibilidade suspensa e que fosse continuada a discussão até a decisão ulterior de sentença. Dessa decisão, houve o agravo de instrumento, em que agora foi concedido o efeito suspensivo ativo, e que essa decisão foi cassada. Então, agora o município de Parazinho, apesar de um seguro garantia judicial, de acordo com a decisão de primeiro grau, que requereu que fosse feito o seguro garantia com acréscimo de 30%, agora foi revogada essa decisão, e o município de Parazinho agora cobra da empresa, com pena de inscrição de dívida ativa e ausência de CND. Nós estamos tratando, repito, uma empresa de energia elétrica que não pode operar sem CND. Ela tem contratos firmados com entes públicos, com o Estado, com o município, e que para seu recebimento é exigido, por ser um prestador de serviço a órgãos públicos, da CND. Essa decisão foi revogada, e agora nós estamos em contra-razões, alegando que o seguro garantia um acréscimo de 30%. E olha só, não foi uma liberalidade das agravadas em fazer o seguro garantia. Foi uma condição imposta na decisão de primeiro grau. Olha, concedo desde que depositado através de seguro garantia o valor somado de 30% para ter efeito de dinheiro e suspender a exigibilidade dos débitos. Então, foi uma soma de coisas. Foi o fumus bônus iuris, o periculum in mora, a questão toda tratada, a ausência de qualquer comprovação do município que teve condições, né, veio nesses agravos e não trouxe nenhum documento comprovando o custo desse serviço, que é óbvio que não veio a trazer nenhum documento, porque é impossível que um município como Parazinho tenha um custo somente no setor de taxa de fiscalização de R$228 mil somente de 5 agravadas para emitir uma guia. Então, a nossa questão é que, além de todos os argumentos aqui, essa decisão, entendemos pela revogação dessa decisão, porque o valor está garantido no final dos autos. Se for entendido que é constitucional essa taxa, nós entendemos, vai ter o trânsito julgado, vai ser levantado esse valor agora. A empresa ter a carta fiança, garantido o débito, e ainda ser obrigada a fazer o pagamento da taxa de alvará,
é um pouco complicado, ainda mais que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte já tem diversos precedentes, já foi objeto de julgamento do Pleno, precedentes no sentido que estão nos autos, e eu vou ler só uma partezinha de um deles, ó. Taxa de licença para localização e funcionamento. Município de Parazinho. Onerosidade excessiva, devendo ser considerado custo da atividade de polícia desenvolvida e não o poder aquisitivo da contribuinte. Inconstitucionalidade. Mais abaixo ele fala, não se pode fixar a base de cálculo usando como critério sinais presuntivos de riqueza do contribuinte, devendo a base de cálculo ter relação unicamente com o custo da atividade de polícia desenvolvida, gerando situação de onerosidade excessiva para o contribuinte. Então, o município de Parazinho, ao ver uma empresa de energia, que faz parte de um grande grupo, resolveu que grande parte de sua arrecadação viria sobre a taxa de localização dessas agravadas. E aí o que nós entendemos que, além disso, somado a todos os argumentos, o artigo 151 do CTN, que o CTN, criado em 1966, no seu artigo 151, inciso 2º, exara que suspende a atividade do crédito tributário, o depósito seu montante integral, e como a carta-fiança é equiparada ao depósito montante integral, ainda mais que somado a 30%, como é o caso, e condicionada na liminar pelo próprio juiz Jacó, de primeiro grau, que determinou que a concessão, apesar dos indícios, ele entra um pouco na questão do mérito, dizendo que os bancos pagam R$1.000, como cada torre vai pagar R$3.000 da mesma taxa, sendo que um banco exige maior fiscalização do município, ele condicionou a suspensão da elegibilidade, além do fumus boniuris e o período de demora, a depósito montante integral, que é a carta-fiança somada de 30%. Então, ser mantida essa decisão que suspendeu a liminar é gravar a contribuinte a pagar 2 vezes, porque eu vou ter, se eu não tiver uma decisão judicial nesse auto, se eu não posso levantar a garantia, o banco não aceita essa revogação se eu não tiver uma decisão judicial final de que eu esteja desonerado a manter essa carta-fiança, e eu vou ter que, de qualquer forma, pagar essas taxas que são, a nosso ver, inconstitucional, já entrando um pouco no mérito e sobre todos esses argumentos que nós fizemos. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Eduardo, a palavra. Pois não, senhor presidente, tudo que o nobre advogado falou em sua sustentação oral pode ser condensado em um tema principal, que seria o caráter confiscatório, que seria de R$3.000. Eu entendo que não é confiscatório, e digo também a questão processual. E a questão de caráter confiscatório necessita de dilação probatória, porque diz respeito a fatos que devem ser analisados perante o julgador atual, sob pena de violação ao princípio do velho processo legal, contraditório mais ampla defesa, garantia constitucional que não pode ser suprimida diante das peculiaridades do caso concreto. A respeito da jurisprudência deste egresso tribunal, eu trago no meu voto 2 precedentes dessa terceira Câmara Civil. Um desembargador Amilcar, presidente desta Câmara, e o desembargador juiz convocado João Afonso por Deus. São emendas pequenas, por isso que eu vou tomar liberdade para lê-las na parte de mérito. Sentença que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal número 355/2010 do município de Parazinho, com relação à base de cálculo da taxa de licença para localização e funcionamento anual, parque eólico, aerogeradores, exercício do poder de polícia, previsão legal, natureza confiscatória da exação, ausência de prova da alegação formulada na inicial, de que o valor cobrado seria desproporcional à atuação estatal ou comprometeria parte considerável dos rendimentos ou a própria atividade econômica da demandante. Fato constitutivo do direito invocado pelo autor, incidência do artigo 373 do CPC. Relator, desembargador Amilcar Maia. Do juiz convocado João por Deus, Afonso de Moraes.
constitucional e tributário, taxa de licença para localização e funcionamento de aerogeradores, exercício de poder de polícia, previsão legal, existência de órgão com competência para realizar fiscalização, desnecessidade de comprovação do efetivo exercício do poder de polícia, constitucionalidade da Lei Municipal 355/2010 do município de Parazinho, precedentes. Então, minha conclusão, em consonância com o parecer da 7ª Procuradoria de Justiça, conheço e dou cumprimento ao recurso para reformar a decisão agravada no sentido de indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em primeira instância. Então, é este o meu voto, senhor presidente. Doutor João Afonso, alguma consideração, algum destaque? Acompanho, senhor presidente, integralmente. E é uma questão ainda de agravo. Esses pontos trazidos pelo nobre advogado devem ser analisados com o processo de conhecimento. Nós temos esses 2 precedentes realmente, e eu só fiquei curioso para saber quantas agências bancárias existem no município de Parazinho. Então, depois eu vou pesquisar. Isso aí, de qualquer maneira, pela prevenção da matéria, ele virá para a nossa Câmara. E, não obstante... O município de Parazinho é o 2º maior em números de parques, né, de projetos. Eólicos. Isso. E, nesse caso, como trata-se ainda, como bem destacou, doutor João Afonso, ainda em sede de agravo, e no mérito podemos aprofundar a matéria com atenção às questões destacadas pelo nobre advogado. Também acompanho, nesse momento, o nobre relator. E prosseguindo, o 181 da pauta anterior, apelação civil 084-69838, ainda da relatora do doutor Eduardo, pedido feito pelo doutor André Luiz Pinheiro Saraiva, em nome da parte apelante para a sustentação oral. Doutor André, vejo que encontra-se presente. Presente. Confirmando, fala pela parte apelante, doutor André. Pela parte apelante. Vossa Excelência tem a palavra por 15 minutos para a sustentação oral. Bom dia a todos dessa Igreja Câmara Civil, colegas advogados. Minha sustentação oral vai ser bem sucinta com relação aos fatos. O apelante, de boa fé, ele adquiriu um veículo de marca Toros em 15 de julho de 2018, ao senhor Pedro Gomes, que se apresentou na ocasião como proprietário do veículo, inclusive foram ao Detran e fizeram a transferência desse veículo. Posteriormente, dias após, o apelante tomou conhecimento através de grupos de WhatsApp e esse seu Pedro Gomes era acusado de práticas na compra e venda de veículos. Mas até então não impediu queixa de furto. Ele se dirigiu no dia 3 de julho de 2018 à DEPROV e lá não constatou absolutamente nada. Então, no dia seguinte, no dia 4 de julho, o veículo se encontrava com a queixa de furto junto ao Detran, oriunda da Polícia Civil do Pará, mas até então sem nenhuma formalização por parte da RE, que é a Localiza Rentacar. O apelante, então, ajuizou uma ação demonstrando sua boa-fé e a regularidade na compra do carro, inclusive com transferência junto ao órgão estatal, comprovando a sua propriedade, mas, entretanto, o juízo de piso, ele entendeu que o negócio jurídico seria inválido e a ação foi improcedente em relação ao negócio entre o apelante, a E-Comércio, e o fraudador, o senhor Pedro Gomes. Posteriormente, nós recorremos, em grau de apelação, invocando a teoria da aparência, inclusive colacionando várias jurisprudências nesse sentido, tendo em vista que o caso de Percy apresentava a documentação regularizada junto ao Detran, a boa-fé do apelante e a inércia, até então, da ré. E, por conseguinte, em resumo, o cerne da questão é esse, e nós pugnamos pela procedência da apelação. Doutor Eduardo, com a palavra.
Pois não, senhor presidente. O cerne da questão controvertida desse recurso, que foi defendido pela parte apelante, seria a aplicação da teoria da aparência. Eu não estou dando provimento, isto é, eu estou desprovendo o recurso e esclareço na parte da ementa que a ação declaratória de validade de negócio jurídico, parte apelante que trabalha no ramo de compra e venda de veículos seminovos, venda de veículo para a parte apelada que apresentava vício, demonstração da boa-fé por parte da apelante de que vendeu o produto sem consentimento do vício que este apresentava. E ele, em razão disso, ele pede ao feito o pedido de aplicabilidade da aparência. Eu rejeito, dizendo que é impossibilidade, reconheço a boa-fé da apelante, porém inviável para adjudicar o apelado ao entendimento do artigo 1268, parágrafo 2º do Código Civil, nulidade de negócio jurídico realizado entre a apelante e a apelada, statu quo ante, efeito estunc, conhecimento e desprovimento do recurso. Eu estou desprovendo o recurso sem reconhecimento da aplicabilidade ou aplicação da teoria da aparência. Então, esse, senhor presidente, é do voto. João Afonso, alguma observação, algum destaque? Não, acompanho. Legalmente, senhor presidente. Também da mesma forma, eu desprovejo e proclamo o resultado da unanimidade no termo do voto do relator. Nós temos o seguinte, o 166 da pauta anterior, sessão do dia 22 de setembro, embargo de declaração em agravo de instrumento 080188756, 2020, da relatora doutora Eduardo. Pedido de sustentação oral feito pela parte agravada, em nome da parte agravada, pelo doutor Renato Dumareschi e doutor Rubens de Castro. Algum está presente? Doutor Renato Dumareschi e doutor Rubens de Castro. Prosseguindo, o seguinte é um da relatoria do desembargador Vivaldo, ao 183, doutor Marcílio Mesquita solicitou sustentação oral, mas como o desembargador Vivaldo está de férias, não poderá ser julgado, por óbvio, na presente sessão. O seguinte é o 165 da pauta anterior, sessão do dia 29 do mês passado, relatoria do Dr. João Por Deus. Embargo de declaração e apelação civil 084200781, Dr. Jaime Yoshi de Araújo Sacaki, sua sustentação oral. Dr. Jaime Sacaki, contas presente. Presente, desembargador. Excelência. Doutor Jaime, apenas para alertar o senhor que, por tratar-se de embargo de declaração, não cabe sustentação oral. Excelência, eu vou acompanhar o julgamento e, eventualmente, apenas para o caso de alguma questão de ordem ou de fato... Porque, no caso, quando não é cabível sustentação oral, o julgamento vai para o pleno virtual. Não é julgado em sessão telepresencial. Nós podemos apenas, eu posso informar ao senhor, no caso que, se não pela anotação que fiz aqui, o relator está rejeitando os embargos, não é isso, doutor João Afonso? Isso. Pronto. Isso, senhor presidente. Mas a razão do julgamento... Está disponibilizado. O senhor terá acesso quando publicado o voto, uma vez que, não cabendo sustentação oral, ele será incluído na pauta virtual do julgado. Perfeito, então, excelência. Agradeço. Obrigado, eu que agradeço. O seguinte, ainda da relatoria do Dr. João Afonso, por Deus, nós temos o 164 da pauta anterior, do dia 29 do mês passado, é a apelação civil 0841-49967, Dr. Everton Bento da Cunha, solicitou sustentação oral para falar pela parte apelante.
Dr. Everton está presente? Repetindo, apelação civil número 0841-49967, Dr. Everton Bento da Cunha, contras presente. No caso, não encontramos presente, passaremos ao seguinte. O 163 da pauta anterior, que é a apelação civil 08241-9555, da relatoria do Dr. João Por Deus. Há pedido de sustentação oral feito pelo Dr. Felipe Tanaka Moreira para falar pela parte apelada e Dr. Cláudio Marcel Fernandes dos Santos. Também pela parte apelada, o que consta aqui. Dr. Felipe Tanaka já foi chamado outras vezes, não encontra-se presente. Dr. Cláudio Marcel Fernando dos Santos encontra-se presente. Prosseguindo, ainda na pauta anterior, o 186 da minha relatoria, apelação civil 081-279231. O Dr. Lourinaldo Silvestre de Lima solicitou sustentação oral para falar pela parte apelante. Dr. Lourinaldo encontra-se presente. Sim, Excelência. Pronto, Dr. Lourinaldo está com a palavra para sua sustentação oral pelo prazo regimental. Okay. Bom dia, os senhores presentes, os desembargadores, os colegas. Trata-se de uma ação reivindicatória de posse, né, emissão de posse, em decorrência da aquisição de um imóvel pela Lampadinha, onde a Delphi, anterior proprietária, realizou a venda. Na ocasião do negócio jurídico, o imóvel era ocupado, parte desse imóvel era ocupado por um inquilino, e tal inquilino foi cientificado verbalmente pela venda, podendo exercer um eventual direito de preferência, não tinha recursos financeiros para tanto, e a venda foi efetivada. Também na ocasião, nas negociações, foi informada que a empresa apelada, que era então inquilina, tinha dificuldades de pagamento dos aluguéis. E para evitar qualquer tipo de inconveniente pela adquirente, a Lampadinha, ficou firmado que o contrato ainda seria exercido pela Delphi na ocasião de locatária, inclusive recebendo os valores correspondentes dos aluguéis. Vencido o tal do aluguel, a Lampadinha, sabendo dessa diligência, né, do término dessa diligência, notificou a empresa que estava na posse do imóvel, pedindo a desocupação. A Fonseca, então apelada, manteve-se inerte e ficou de maneira injusta na posse do bem. Após notificação deste fato, requerendo a retirada, ou melhor, a saída do imóvel, a desocupação do imóvel, e não tendo um retorno esperado, a Lampadinha ajuizou a ação reivindicatória requerendo a emissão de posse, porque nunca a teve, de fato, e esse procedimento ele foi ajuizado ainda em 2015. Inúmeras dificuldades tivemos para a cientificação da apelada, né, da demandada, por esquivas, enfim. Apesar de ter sido ajuizado dia 6 de abril de 2015, apenas em 5 de dezembro de 2016 é que a empresa foi cientificada. Antes mesmo da citação, o juízo determinou em despacho que a demandante devesse esclarecer se houve, entre aspas, se houve contrato escrito de aluguel, quando este terminou e se o autor ou terceiro recebeu os valores dos aluguéis após o término do período inicial do contrato de aluguel. Em resposta a esse despacho, a Lampadinha peticionou informando, aspas, no que concerne ao contrato de locação firmado com o antigo proprietário, este documento nunca fora disponibilizado à empresa demandante, sendo apenas informada acerca dessa relação jurídica entre a empresa ré e então vendedora, e que estava se extinguindo, sem interesse de renovação demonstrado pelas partes, fato confirmado pela representante da ré, pessoalmente.
quanto à percepção de valores, segundo informação prestada pelo demandado, há muito não há repasse dos citados aluguéis. Isso foi informado ao juízo. Após a manifestação, ou melhor, a ciência da parte acerca da existência do procedimento, o juízo finalmente deferiu liminarmente a posse. Isso ocorreu em 27 de julho de 2017, mais de 2 anos após o ingresso da ação. Só em outubro do mesmo ano, vejam, a liminar foi concedida em julho de 2017 e apenas em outubro o imóvel foi efetivamente desocupado. Paralelamente a isso, a empresa demandada ajuizou a ação contra a Delphi, antiga proprietária e de direito, a 17ª Vara Civil, sob o número 083-0775, dígito 09 de 2016, contra a Delphi, e não a Lampadinha. Ocorre que o juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda firmada na ou melhor, declarada inadequação da via eleita, entendendo o juízo que deveria ser uma ação de despejo e não a reivindicação de posse. Destacamos que, como já informamos antes mesmo da sentença, que a relação locatícia nunca tivera a participação da Lampadinha e, por isso, nunca fora legitimada em ingressar com ação de despejo. Mas, como fora adquirente do imóvel e legítima proprietária, podia tão somente requerer sua posse, e foi o que foi feito. Apesar disso, o juízo entendeu, desconsiderando inclusive as informações prestadas nos autos, que a demanda seria, de fato, deveria ter sido uma ação de despejo, em razão de uma relação locatícia que entendemos não existir entre a Lampadinha. Sendo assim, temos como resumo do que se busca a Lampadinha a declaração da posse injusta, que já foi feita, inclusive o imóvel está na posse da Lampadinha desde outubro de 2017. Tivemos a comprovação de inexistência da relação locatícia, porque informamos isso ao juízo, o reconhecimento do direito pelo juízo desta posse, a devida adequação do instrumento processual utilizado, que era o pedido da emissão de posse, e mesmo assim o juízo extinguiu a demanda, sem resolução do mérito, quebrando, inclusive, o princípio da primazia da decisão de mérito, porque, não, apesar de elementos necessários para isso, o juiz de piso não apreciou aspectos importantes dos fatos e documentos juntados, inclusive em relação aos depoimentos tomados em audiência. A Lampadinha, injustamente, fora condenada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais de um imóvel cuja posse fora declarada pelo juízo, é justa a sua emissão, fora informada a inexistência de contrato locatício e o reconhecimento pelo próprio réu ao devolver o imóvel para a Lampadinha, transferir a posse do imóvel à Lampadinha sem maior resistência. Então, o apelo busca a modificação da sentença no sentido de, adentrando ao mérito, declarar a legítima emissão de posse, já fora concedida liminarmente, confirmando aquela liminar proferida pelo juízo de piso. Obrigado, excelência. O julgamento no presente caso contas completamente disponibilizado já no sistema e foi examinado pelos demais colegas, mas lerei aqui o teor da emenda, que esclarece bem a situação.
que trata os autos. Relação civil em ação reivindicatória, falta de interesse do novo proprietário na continuidade do contrato de sublocação. Extinção do feito sem resolução de mérito. Por inadequação de via-letra. Proprietário que se subroga nos poderes do antigo sublocador, inteligido do artigo 8º da Lei 8.245/91. Ação de despejo prevista no artigo 5º da Lei de Locação. Sentença que deve ser mantida, recurso conhecido e não provido. Esse é o meu voto e indago se os demais colegas têm alguma observação a fazer, algum destaque ante as palavras do nobre advogado. Compõe, senhor presidente. Então, proclamando a unanimidade. O seguinte que temos aqui na lista é o 182 da pauta anterior, que é o agravo de instrumento 080 44 20 22, onde o Dr. Paulo Márcio Ferreira da Silva solicitou sustentação oral pela parte apelante, mas o referido processo é da relatoria do desembargador Vivaldo, o qual só poderá ser julgado com retorno do mesmo. E o seguinte é o 185, que é a apelação civil 0800-090-09 de 2019, da minha relatoria, doutora Luciana Vieira Barreto, solicitou sustentação oral para falar pela parte apelante, ao que consta aqui na minha anotação. Doutora Luciana, encontra-se presente? Doutor. Doutora Luciana, fala pela parte apelante? Isso, correto, doutor. Estou representando o banco. Ok. Com a palavra para a sua sustentação oral, doutora, pelo prazo regimental. Doutor, eu queria só que antecipasse o voto mesmo. A gente vai abrir mão da sustentação. Ok. O meu voto, cuja emenda tem o seguinte teor, doutora. Apelações cíveis, ação de indenização por danos morais concomitante com repetição de indébito. Contratação de empréstimo e desconto em benefício previdenciário da autora sem solicitação ou anuência da mesma. Relação negocial não comprovada pela instituição financeira. Aplicação da súmula número 479 do Superior Tribunal de Justiça. Restituição das parcelas indevidamente descontadas. Danos morais, configuração. Quanto compensatório, majoração, conhecimento e desprovimento da apelação interposta pela instituição financeira, conhecimento e provimento parcial do recurso da autora. Só vou dizer aqui a senhora para quanto foi majorado. 5.000, senhor presidente. Exatamente. Nesse ponto eu tenho só aquela ressalva de sempre, viu? Certo. Acho que porque tem sido arbitrado em R$3.000. Aí eu majorei para o patamar do nosso de R$5.000, mas isso poderá ser discutido mais à frente. Esse é o teu julgado, Luciano. O seguinte é o 188, ainda da pauta anterior, sessão do dia 29, da minha relatoria. É a apelação civil 085943576, 2017. Dr. Flávio Corrêa Tiburcio, solicitou sustentação oral para falar em nome da parte apelada. Dr. Flávio, encontra-se presente? Flávio Corrêa? Não encontramos presentes. Prosseguimos para o seguinte. Os dois que temos aqui são da relatoria do desembargador Vivaldo. É a apelação civil 081-37-1931, que foi pedido sustentação oral pelo Dr. Renato Duarte Melo, e que já não encontra-se mais na sala, e a apelação civil 080-2051-29, da doutora cuja sustentação oral foi solicitada pela doutora Patrícia Ilnara Virgolino do Nascimento. Esses dois processos são da relatoria do desembargador Vivaldo. E o seguinte, nós temos, da minha relatoria, o agravo interno em agravo de instrumento número 080-1819, isto 09,
Doutor Igor Silva de Medeiros, sua sustentação oral pela parte agravante. Doutor Igor, está presente? Sim, excelência. No presente caso, doutor Igor, apenas para informá-lo que não é cabível sustentação oral, uma vez que apenas é cabível sustentação oral em agravo interno em face de decisão monocrática que haja extinto as ações decisórias do mandado de segurança e reclamações a teor do artigo 203, parágrafo 1º, inciso 1, a linha F, do regimento interno desse tribunal. Então, na presente hipótese, não é cabível sustentação oral. Tá bom, excelência. Vou ficar acompanhando. Apenas para informar que o agravo interno está sendo desprovido. Prosseguindo, temos o 151 da minha relatoria, que é da pauta do dia. É a apelação civil 080-67-6651-2019. Doutora Luciana Vieira Barreto, solicitou sustentação oral para falar em nome da parte apelada. Doutora Luciana Barreto, encontra-se presente. Repetindo, doutora Luciana Vieira Barreto, encontra-se presente. Ela estava, mas que saiu, né? Parece, eu me lembro de ter visto ela, mas não está mais na... Foi, ela abriu mão da sala. sustentação naquele anterior. Então, prosseguindo, o último da relação que tem, aqui é do doutor João Por Deus, é a apelação civil número 084-0661-66. Doutora Loraine Ficha solicitou sustentação oral. Na anotação que eu fiz aqui foi pela parte apelante, mas não tenho certeza. Doutora Loraine Ficha, encontra-se presente? Sim, excelência, estou presente. Doutora, só para confirmar, a senhora fala pela parte apelante ou pela parte apelada? Pela parte apelante e United Airlines, que é a companhia aérea. Pela parte apelante, não é isso? Isso. Eu acho a anotação aqui que tinha feito no voto do relator estava dando provimento, excelência, para confirmar? Provimento parcial para limitar a indenização em 1.000 direitos especiais de saque, com base na Convenção de Varsóvia, Convenções de Varsóvia e Montreal. Alguma consideração, doutor Loraine? Não, eu dispenso a sustentação, agradeço. Ok. Por essa oportunidade. Eu que agradeço a senhora. Um bom dia. Um bom dia. Bom, pelas relações que eu tenho aqui, não tem mais sustentação oral pendente para ser apreciada, a não ser que falte alguma coisa que tenha passado desapercebido. Não, há nenhuma mais, então vamos para as considerações finais da ordem judicial. Doutor João Afonso, tem alguma observação, algum destaque nos demais processos? Não, senhor presidente. Doutor Eduardo, tem alguma consideração ou observação nos demais processos? Destaque? Senhor presidente, desculpe. Oi. Só registrando que no 179, Vossa Excelência abriu uma divergência no voto da relatoria do doutor Eduardo Pinheiro. Eu estou acompanhando a divergência. Vamos a 179. Pedindo vênia ao nobre relator. Exato. Eu pedi para não ser julgado hoje, porque eu ainda vou ver o voto divergente. Voltando de férias, não tive tempo de ler com uma tranquilidade necessária. Então, ele não será julgado hoje. Não mesmo, exatamente. Porque é o tempo que eu leio com mais calma, atenção, o voto divergente. Aí eu posso, eventualmente... Pronto, então, eu vou fazer o seguinte, que Vossa Excelência pediu o retorno dos autos, porque o julgamento já foi iniciado, não foi feito nenhuma observação antes, então,
fica constante que Vossa Excelência pediu a devolução dos autos para exame das razões do voto divergente por mim apresentado. Tá bom assim? Perfeito. Mas acho que não há mais nenhum destaque, pelo menos da minha parte, nenhum destaque a ser feito. Os demais processos. E assim declaro encerrada a ordem judicial e vamos para a ordem administrativa. Na ordem administrativa, com muita alegria que eu dou as boas-vindas ao Dr. Manuel Onofre, o qual nos acompanhará por um determinado tempo como representante do Ministério Público nas nossas sessões. Seja muito bem-vindo, Dr. Manuel, é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, desembargador. Senhor presidente, eu quero também aí apostar na saudação ao doutor Onofre, que há mais de 20 anos nós trabalhamos lá em São Miguel, né, doutor Onofre? Então, eu quero saudá-lo aqui. Prazer tê-lo aqui conosco. Imenso prazer, agradeço aí as saudações e parabéns pelo trabalho dessa Câmara, forma de condução, inclusive, de maneira muito especial. Obrigado. Da minha parte também, senhor presidente, doutor Onofre, é extensivo, né, da minha parte, e faço minhas as palavras dos dois jogadores aí, dos dois componentes da Câmara. Obrigado, doutor Eduardo. E, prosseguindo, nós temos também uma proposição de congratulações à senhora Maria de Salete Lopes, da Costa Ferreira, esposa do desembargador Armando Ferreira, pela passagem do seu natalício, que ocorrerá no próximo dia 18 de outubro do ano em curso. Todos de acordo? De acordo, senhor presidente. O Ministério Público se acosta, meu presidente. Muito especial, do Salete. Pessoa muito boa. Doutor João Afonso, comunicação e proposição. Senhor presidente, quero propor uma moção de congratulações ao excelentíssimo senhor desembargador Deusdedito Maia, pai de Vossa Excelência, pela passagem do seu natalício, que ocorrerá no dia 18 de outubro também. Muito obrigado. Nesse caso, eu transfiro a presidência para o senhor. Transfere para quem? Para o senhor. Assumo com muita alegria a presidência, senhor presidente. Então, todos de acordo? De acordo. E com o Ministério Público igualmente, amigo. Se acosta aí. O embargador tem um histórico de colaboração. Sim, devolvo a palavra ao nosso presidente. Então, agradeço imensamente, em nome do meu pai, as felicitações, doutor João Afonso. Mais alguma comunicação e proposição? Não, da minha parte, não. Também não. Doutor Eduardo, também não. Doutor Onofre, alguma comunicação e proposição? Não, excelência, muito obrigado. Não, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.